As investigações sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio levantaram indícios sobre o possível envolvimento de Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo, no caso. A família estava perdendo as esperanças de encontrar Elisa com vida. Elisa Samúdio nasceu em 1985. Um ano depois, seus pais se separaram e ela morou com o pai até os 18 anos, quando foi para São Paulo tentar carreira como modelo. Sempre fui uma criança adorável, né? Eu lembro, hoje, esses dias até estava lembrando do nascimento dela, que eu fiquei grávida e quando eu estava de 4 meses eu separei do pai dela. Houve a separação porque ele queria que eu abortasse ela. Ele não queria filho. Eu me separei, fiquei um tempo separado dele. E daí quando eu estava praticamente quase no fim da gravidez que nós voltamos. Inclusive a mãe dele, a gente vivia junto, a mãe dele mudamos de casa. Eu lembro que foi nessa mudança, que foi, se não me engano, era uma quinta-feira, né? Quando foi meia-noite, eu lembro que comecei a sentir as dores do parto. Era uma sonhadora. Ela era uma sonhadora. O que aconteceu com a Elisa é que dentro de casa ela já não vivia bem. O pai dela a assediava sexualmente, tá? Então ela fugiu do pai. Eu ouvi conversas, pessoas da cidade lá que disse que... Teve uma fase da vida da Elisa, diz que ele oferecia filho para amigos dele. Nesse meio tempo a mãe também fugiu. Então ela era ligada à mãe, mas não gostava de ficar agarrada com a mãe. Por quê? Porque a mãe sempre morou no mato, né? Então uma moça que pretende ser modelo, uma moça que pretende ser artista, não quer ficar no meio do mato. Então ela sempre voltava para casa, mas vivia no mundo. Tá? Ela se cuidava da maneira dela. Ele falou para mim que eu poderia buscar a filha. Ele falou, você pode me buscar, mas você vai levar ela um pedaço, porque eu não vou te entregar ela inteira. Tem gente que às vezes me condena, porque você abriu mão da sua filha. Entre ter minha filha viva nessa época e ter ela morta, eu preferi ter ela viva. Ela gostava de futebol, ela, como o pessoal diz na gíria aí, uma famosa Maria Chuteira. Saiu do Paraná, veio para São Paulo, ganhar a vida dela. Tem jogador que pega e te liga dos Estados Unidos com o teu telefone, sabe que você já saiu com vários e ainda quer falar que não ligou. É complicado, né? Dos Estados Unidos com a seleção em pré-temporada ficar ligando. E frequentava as concentrações, os campos de treinamentos, porque queria ter contatos e gostava de jogadores de futebol. Alguns por MSN, outros porque amigos influentes em comum que passa contato, outros porque rouba seu MSN com outros jogadores. Tem pagode também, amigas que conhecem essas coisas. As mocinhas que frequentavam a porta dos estádios e dos treinamentos de jogadores, em regra, eram realmente tribufus. Hoje em dia, não. Mudou a perspicácia de que ali tem muito dinheiro e que para que eu chegue a poder, eventualmente, desfrutar deste muito dinheiro, eu tenho que ter alguma fama, eu tenho que fazer alguma coisa que me torne conhecida, né? E eu tenho que ter uma boa estampa. Não vamos nos enganar, né? Esse submundo, né, por assim dizer, é de alguma maneira o submundo da prostituição. Há prostituições mais rasteiras e há prostituições mais sofisticadas. Estamos tratando aí de uma média sofisticada, porque está tratando com boleiro. São níveis diferentes. Pois é, me choca muito ver, como já vi isso, meninas tatuando o seu corpo
com nomes de jogadores de futebol daquele momento, e se oferecendo em sacrifício a eles, e indo, no momento que chega o ônibus de uma delegação, vão lá dizer, olha aqui, seu nome está tatuado em mim, logo nós temos um pacto. E eu já vi jogadores dizendo assim, mas você não devia ter feito isso. E ela sofre muito, claro. Em pouco tempo como goleiro titular do Flamengo, Bruno entrou para a lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do Brasil. Ele recebia aproximadamente R$250 mil por mês. Ela, em mais uma das orgias promovidas pelos grandes atletas, participava. Ela, o que fala por ela, é o que ela escreveu. O ser humano é o único arquiteto do seu próprio destino. Eu não estou aqui para apontar A, B ou C. Mas ela, uma atriz pornô, reconhecidamente atriz pornô, quem filma aí tem contrato e tem 4 filmes publicados, filmes em plena exibição aí no Brasil e no mundo, eu posso chamá-la de uma atriz pornô. Ela uma pessoa de que você não tem um registro em carteira de trabalho. Para mim, uma profissional do sexo. Cláudio Daledoni Júnior é advogado criminalista e defendeu o Macarrão no início do processo. Quem é essa garota? Quem é essa menina? Qual é o passado dela? Modelo? Quem é esse modelo? Eu não concordo. Participou de uma orgia com jogadores de futebol e acabou engravidando. Então, uma menina que estava ali buscando efetivamente alugar a sua barriga, garantir o seu futuro. Às vezes a gente chega para mim, mas sua filha fez filme pornô, fez isso, fez aquilo. Eu falei assim, quem que é você para condenar? Você não sabe as condições que ela estava vivendo, você não sabe o porquê que ela fez isso. De repente foi a maneira que ela tirou para a sobrevivência dela. Os réus tentaram denegrir de toda forma a figura da Elisa, falando que era prostituta, falando que ela era atriz de filme pornô. Alessandra Wilke é delegada da Divisão de Homicídios de Contagem e conduziu as primeiras etapas da investigação sobre o caso. Ninguém tem filho se não quer. Hoje em dia tem vários métodos contraceptivos. Se o Bruno não quisesse estar exposto a essa situação, ele deveria ter usado um preservativo. E até o que ele deveria fazer, até porque ele tinha uma esposa na época, né? Porque ela não era namorada, ela não encontrou o Bruno numa praia, ela não encontrou o Bruno num shopping, ela não era uma fã. Que acabou se transformando efetivamente numa namorada e ficou grávida. Ela pontualmente participava de uma orgia com jogadores de futebol e de lá saiu afirmando que estava grávida do goleiro Bruno. Mesmo sem o mandato de busca, a polícia seguiu imediatamente para o sítio de Bruno para apurar a denúncia anônima. Lá, avistaram uma mulher com um bebê e suspeitaram ser o filho de Elisa. Retornamos ao sítio e, lógico, o sítio estava todo aberto, ninguém presente, não tinha mais criança nenhuma. Uns minutos depois chegou o Helenilson, que seria o administrador do sítio e amigo de infância do Bruno. Ele de pronto me negou, falou, não existe uma criança de colo aqui não, só tem as 2 meninas que é filho do seu Bruno e da dona Daiane. Diante da contradição, resolvemos convidá-los a prestar uma declaração, um esclarecimento na delegacia sobre essa divergência e durante os depoimentos, o Helenilson resolveu, olha, realmente existe uma criança, mas que eu não sei onde que ela está, porque quando eu saí de manhã ela estava lá e quando eu retornei já não estava mais. E no meio dos depoimentos, a Daiane ligou para a delegacia pedindo para falar comigo. Em dado momento, eu vi a gravidade da situação que as horas estavam passando, eu falei, olha, Daiane, eu sou mãe, você também é mãe, você não quer essa criança, o Bruno não quer essa criança, me diz onde é que está essa criança. Ela falou, olha, realmente tem criança, eu não sei onde é que essa criança está nesse exato momento. Quem vai poder te falar isso é o Emerson, que estava esperando numa sala de espera na delegacia. Aí ele começou a ficar desesperado, chegou até a chorar e falando para mim, vamos buscar essa criança agora, que se essa criança morrer, eu tô lascado, eu tô mais ferrado que eu já tô. E aí saiu comigo numa viatura, descaracterizada, e fomos em sentido a Ribeirão das Neves, em companhia de um policial. Chegando na residência que ele alegava que a criança estava, a mãe da menina que ele deixou a criança falou, minha filha saiu com o namorado, deixou a criança na casa de fulano de tal, que era 2 ruas abaixo, numa outra casa. Chegamos nessa casa, saiu com o namorado também, deixou com a dona não sei o quê, 2 ruas abaixo. Até que a gente conseguiu localizar a criança numa pessoa totalmente estranha, que não sabia da origem daquela criança, que não tinha perguntado de onde que aquela criança tinha vindo, se tinha documento, de quem que era filho, numa situação
complicada. 3 horas da manhã, retornamos com essa criança para a delegacia. Foi quando foi feito o flagrante de subtração de incapaz do filho, do Bruno. O Bruninho, nesse caso todo, eu acho que é o elo de ligação de todas essas primeiras informações, dessas contradições, de esconder a criança, de trocar o nome. Porque se a gente não tivesse conseguido localizar o Bruninho, Bruno continuaria alegando, a Elisa foi embora e levou a criança. A gente não teria realmente uma prova de tudo isso que ocorreu. Em maio, eu lembro que eu fui acordada pelo meu marido e eu acordei e estava em lágrimas mesmo, né? Ele falou, você estava chorando, e eu estava mesmo, estava com o rosto todo molhado. Ele falou, o que foi? Eu falei, não foi nada. Não falei para ele, né? Eu e minha sogra, a gente somos muitos amigos, eu nem chamo minha sogra de sogra, eu falo minha mãe, né? E eu cheguei e falei para ela que eu tinha sonhado que a Elisa tinha sido assassinada e tinham matado ela e haviam jogado ela dentro do poço. O emaranhado de evidências e contradições envolvendo o goleiro Bruno chocou a opinião pública e ganhou repercussão internacional.